Voltamos a conversar aqui no estúdio do Justiça para Todos com o juiz federal Roberto Veloso. Doutor Veloso, no bloco passado nós falamos sobre os 44 anos da AJUF, que completa agora em setembro deste ano. Nessas 4 décadas, quais são os momentos mais marcantes que o senhor elencaria? Bom, é evidente que o momento da reestruturação da Justiça Federal em 1989 foi um momento muito marcante. E eu participei de um outro, que foi a interiorização da Justiça Federal. Porque quando eu ingressei em 1995, eu fui ser juiz federal em Imperatriz. Eu fui o primeiro juiz federal de Imperatriz. E depois eu vi, mesmo por uma atuação da AJUF forte, a questão dos juizados especiais. Veja que nós tivemos um trabalho imenso para a estruturação dos juizados especiais federais. Juizados que atendem a população mais carente. Isso foi, de fato, uma revolução na Justiça Federal. A Justiça Federal, ela foi até o povo. Os juizados especiais itinerantes, eu tenho notícia, porque eu mesmo participei de alguns, de juizado itinerante que atendeu 8.000 pessoas, realizou 5.000 audiências. E muitas vezes em regiões bastante longínquas, no meio do mato, exatamente, de barco, ônibus. Exatamente. Né? Em razão desse trabalho da Justiça Federal, hoje, nós temos municípios do Piauí, do Maranhão, do Pará, que recebem mais recursos advindos da Previdência Social do que do próprio Fundo de Participação dos municípios. Isso é uma verdadeira revolução. A Justiça Federal, ela tem uma participação muito grande em relação a isso. Eu estive agora no Pernambuco, a nossa colega titular da 14ª Vara me mostrou que no ano de 2015, só a vara que ela preside emitiu 45 milhões em RPV, 15 milhões em precatórios. Agora imagine a quantidade de varas que nós temos da Justiça Federal espalhada pelo Brasil inteiro. Que essas RPVs são aquelas requisições de pequeno valor, né? Isso, justamente que atende aquelas pessoas mais carentes, que vão atrás dos seus benefícios previdenciários perante o INSS. Então é um trabalho que a Justiça Federal presta incomparável. Eu também vi a AJUF trabalhando pela implantação do processo eletrônico. A AJUF trabalhando pela implantação das varas de lavagem de dinheiro. A AJUF trabalhando pela implantação dos novos tribunais regionais federais. Inclusive, muitas das leis hoje que tratam desses assuntos originaram na AJUF, né? Originária da AJUF. Olha, vejam que papel importante foi agora a decisão do Supremo Tribunal Federal que as condenações criminais serão executadas a partir das decisões da segunda instância. Isso foi um trabalho da AJUF. Nós tivemos agora há pouco tempo uma entrevista que inclusive o juiz Sérgio Moro compareceu. Nós tivemos lá com o presidente Bochenek, com o Moro, defendendo essa questão. Agora nós estamos na luta contra o foro privilegiado. Então a AJUF, ela tem um papel importantíssimo na vida da sociedade brasileira. Tem prestado relevante serviço. Depois dessas 4 décadas, qual é o papel hoje da AJUF? A AJUF, ela é sobrecarregada, porque nós não temos tribunal. É a única justiça que não tem tribunal. Os tribunais regionais federais, eles se submetem ao Conselho da Justiça Federal. Ou seja, eles não têm uma autonomia financeira e orçamentária. Tudo depende do Conselho da Justiça Federal. Só que o Conselho da Justiça Federal não é o Tribunal Administrativo da Justiça Federal. O Conselho foi criado ainda quando havia o Tribunal Federal de Recursos. Depois houve a criação do STJ e ele foi junto com o STJ, só que o STJ não é o Tribunal da Justiça Federal, porque lá é um tribunal híbrido. Tem 1/3 de desembargadores federais, 1/3 de desembargadores estaduais, 1/3 da advocacia e do Ministério Público. E o Conselho da Justiça Federal, na maioria das vezes, é governado por ministros que não são oriundos da Justiça Federal. Isso é um problema para nós, porque o Conselho da Justiça Federal não desempenha esse papel, porque é evidente, os seus membros não vieram da Justiça Federal.
Então, a AJUF termina tendo que cumprir esse papel, o papel de representação da Justiça Federal. Que, inclusive, a AJUF faz parte do Conselho, né? A AJUF tem assento e tem voz. Não tem o voto, mas tem assento e tem voz. Então, é preciso se rediscutir o Conselho da Justiça Federal. E você acha que rediscutir também a própria Justiça Federal? Eu acredito que sim. Nós agora mesmo estamos em um debate interno, as nossas colegas magistradas fizeram um grupo, estão estudando a situação delas em razão da nossa carreira de duplo caminho. Porque hoje o juiz substituto, ele vai para uma cidade longínqua, aí ele vem sendo vem removido até onde ele quer. Depois, quando ele vai promovido, ele volta para aquele mesmo lugar que ele veio e depois vem vindo novamente. Muitos colegas, não só colegas mulheres, mas também homens, têm renunciado à carreira. Simplesmente não se promovem por causa disso. É preciso se rediscutir também a Justiça Federal. Saber, de fato, qual é o perfil da Justiça Federal que vai atender não só aos juízes, mas também à comunidade para uma prestação jurisdicional adequada. Então, nós já decidimos, isso é praticamente um consenso, que a Justiça Federal, por meio da AJUF, nós iremos fazer um observatório do trabalho dos juízes. Porque o que nós temos de melhor na Justiça Federal é o trabalho dos nossos juízes. É o que os juízes prestam à comunidade. Quantos benefícios previdenciários os juízes concedem? Quantas ações de improbidade administrativa os juízes julgam? Quantas ações criminais por desvio de verbas públicas os juízes julgam, com condenações? Então isso é preciso que a população saiba. O papel da Justiça Federal julgando os casos de corrupção no país, que hoje é uma chaga que precisa ser extirpada, precisa ser cuidada. E o papel da Justiça Federal, isso é fundamental, é inegável. A Justiça Federal sempre teve um comprometimento de enfrentamento à questão da corrupção. Os seus juízes e as suas juízas julgam processos cotidianamente nessa matéria, condenando por improbidade, condenando por desvio de verbas. Agora, sem deixar também de debater no Congresso Nacional as mudanças legislativas, o aprimoramento das leis, né? Isso. Agora, a questão do Congresso Nacional sempre foi um papel que a AJUF bem desempenhou. Ou seja, agora nós temos a discussão a respeito do Código de Processo Penal. Nós temos uma comissão de juízes já constituída e nós iremos agora também dar uma maior força a ela para que na discussão do novo Código de Processo Penal os juízes federais tenham uma maior participação. Nós temos também uma discussão importantíssima no âmbito da Justiça Federal hoje, que a AJUF está discutindo, que é a questão da participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral é uma justiça da União e os juízes federais estão fora da jurisdição eleitoral de primeiro grau. E a AJUF tem um requerimento perante o Tribunal Superior Eleitoral para que permita, sendo a Justiça Eleitoral uma justiça da União, permita também que os juízes federais participem. Nós não queremos excluir nenhuma justiça, nós só queremos também participar. Doutor Veloso, o senhor falou agora há pouco do papel do juiz federal, da Justiça Federal, no julgamento dos casos de corrupção, que é uma grande chaga nesse país. Eu vou querer que o senhor responda sobre isso daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo. Voltamos em instantes.